Bem-vindo ao podcast da Voz da Frelimo, um espaço que traz ao debate diversas matérias sobre governação. Neste espaço pretendemos saber dos cidadãos, dos profissionais, o que é que pensam sobre cada uma das áreas. Já falámos sobre pescas, já falámos sobre habitação ou urbanização, já falámos igualmente sobre a cultura, as indústrias culturais e criativas, e hoje o tema é importante, é precisamente aquele que é defendido pelo candidato Daniel Chapo como sendo uma questão de soberania, ou seja, a educação. E nada melhor do que trazer alguém do setor, 38 anos, ligado à formação de professores. Orlando Vicente é também professor, pessoa apaixonada por esta matéria, e é com ele que vamos conversar sobre a educação, que na voz de várias pessoas, na voz popular e com algum saudosismo, eventualmente também à parte, é caracterizada como estando não num momento muito bom. Ou seja, a educação tem alguma qualidade que não é das melhores nos últimos tempos, é fraca. Partilha desta opinião? Discorda? Qual é o seu ponto de vista, para começar? E muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Obrigado, Diogo, pelo convite e saudações aos internautas que nos estão a ver. Falar de educação é, de certa forma, complexo. Não falar de educação como se fala. Portanto, todo mundo é capaz de discutir educação, diferente de discutir, se calhar, engenharia ou saúde. Tanto que, enquanto os erros do médico ficam escondidos na cova do cemitério, os do juiz ou do advogado por trás das grades, os erros do professor circulam, passeiam, tanto pela rua, para cima e para baixo, portanto, são mais visíveis. Mas, indo à sua questão, eu posso concordar, mas também não tanto. Tanto discordo, de certa forma, que a qualidade de educação seja tão baixa, como se propala por aí. Nós temos crianças que estão a aprender, temos professores que estão a ensinar, e bem, pese embora, não é, existam problemas de qualidade que derivam também das circunstâncias em que nós estamos a passar. Educação demanda recursos, e nós não temos esses recursos. E esses recursos, na falta deles, de certa forma, vai implicar também na melhoria desta qualidade. Há muita criança que lê. Há muita criança que lê. Se calhar não na dimensão que a sociedade exige ou imagina que devia ser. Sim. Mas é preciso ter também atenção a uma coisa. É que a educação não tem que ser tarefa apenas do Estado, do governo, da instituição escola. A sociedade tem que se envolver. Pois. Então, há uma ausência neste momento dos pais encarregados de educação no processo de ensino das crianças, deixando o critério dos professores. É isso que nos quer dizer? Eu sei que não seria bem entendido, mas isso também contribui. Pois. Contribui na medida em que eu sinto que há muita ausência dos pais na escola. Não quer dizer que os pais são culpados pela qualidade, mas a ausência dos pais na escola faz com que tanto a criança também perca uma parte daquilo que seria o acompanhamento. É verdade que há pais que
pela fraca escolaridade que eles têm. Não são capazes de dar um acompanhamento global, vamos dizer, por exemplo, acompanhar na solução de trabalhos de casa, etc., os vulgos TPC, acompanhar o progresso da criança. Mas podem e devem acompanhar o progresso da criança ou o processo da criança na escola, se a criança vai à escola ou não vai à escola. Recordo-me de um exemplo de um encarregado de educação, precisamente no período de exames, a que teria dito que a sua criança tinha que ir fazer a venda de esteiras e não estar na sala a resolver, por exemplo, o exame escolar. Este é um exemplo que multiplica-se um pouco pelo país, da importância, da necessidade de se ter recursos em casa e de, se calhar, aquele recurso educação não ser o fundamental. Sim, em parte existe esta visão, não é? Falo disso, como podia ser para a Machamba, ou aquela criança de 16 anos que deixou a escola porque meteu-se com o namorado um pouco mais velho e por aí em diante. É esta percepção de que a educação, se calhar, concorre com outros fatores económicos e não só. Eu diria que sim, mas o ponto que eu queria aqui, que eu estava a tentar fazer perceber é isto. Fora estas questões que está a colocar, mesmo nas grandes cidades, nós notamos isto, em que os pais estão ausentes. Não é? O pai não sabe se a criança vai à escola. Se formos para outras situações, se a criança vai limpa, não vai limpa, há pais que não estão aí. Okay? Mas isto é uma parte do problema. A outra parte que tem que ser vista também com alguma atenção e que mina, de certa forma, a qualidade da educação nesta altura é a perca da autoridade do professor. O que é que isso significa? O professor na sala de aula não tem autoridade ou diante da sociedade? O que é que quer dizer com isso? Bom, comecemos pela autoridade na escola, não é? Que depois se transfere para aquilo que seria a maneira como a sociedade encara este professor. Aqui há uma série de equívocos que foram sendo desenvolvidos e que levaram o professor a uma situação desta perca de autoridade. Por exemplo, eu tenho conversado com professores que me dizem: nós hoje não podemos reprovar uma criança, nós somos obrigados a atingir uma certa percentagem. Quer dizer, o aluno sabe que, estando presente ou não, fazendo a avaliação ou não, tendo aquela nota exigida ou não, administrativamente ou por imposição, este professor tem que levar este aluno ao exame, ou tem que fazer este aluno passar. Então, isto são coisas que nós temos que estar atentos. Na verdade, eu digo que são equívocos. Porquê? Porque nunca ninguém determinou isso. Pois. Não é? Nunca ninguém determinou isto. É um equívoco porque a fragilidade da nossa gestão escolar leva-nos a isto. São interpretações errôneas daquilo que se pretende. E o Manifesto da Frelimo coloca a questão da reforma da educação. Neste diapasão, o que é que deverá ser feito, precisamente, para ir continuando com as reformas que estão a ser feitas, para melhorar tudo aquilo que tem estado a falar? Bom, eu voltarei a este ponto. É preciso nós... a questão dos recursos já lá está. É preciso
nós olharmos para a escola, para a sala de aulas de outra maneira. Não é? Nós temos que parar de pensar simplesmente em metas como tal. É preciso haver responsabilização, é preciso haver reforço da capacidade de gestão. Se tu olhares para a diferença entre o ensino privado e o ensino público, Sim. onde é que está a diferença? A diferença está na gestão, está na responsabilização. É isto que nós temos que tentar trazer para o setor público. A responsabilidade e a responsabilização, que não existe nesta altura. Por quê? Um minuto só. São os mesmos professores do setor público que estão no setor privado. E muitas vezes nem oferem mais no setor privado. Mas têm melhor prestação. Por quê? Porque tem uma outra forma de acompanhamento que não tem no setor público. Sim. Sobretudo em termos de responsabilização. Então, é preciso que a gestão escolar seja mais forte em termos de monitoria, de supervisão, de acompanhamento daquilo que o professor faz na sala de aulas, que muitas vezes tanto, está em contrassenso com aquilo que são os nossos objetivos. O nosso tempo é escasso, não vai dar para discorrer. E, sobretudo, temos mais duas matérias que não deixam de ser importantes. Nomeadamente, a primeira, a do livro escolar. Um grande debate é colocado na sociedade que o livro escolar não chega às crianças. Será que este país está em condições de subsidiar a todos aquele funcionário público, por exemplo, que trabalha nas alfândegas e ofere um salário digno, e aquele funcionário que está a trabalhar numa empresa pública também, e o outro cidadão pacato que não tem recursos, é pobre, todos eles, as suas crianças vão à escola, têm que ter livro escolar e recebem gratuitamente. Estamos a caminhar assim para o ótimo, deve ser assim, é assim em toda a região, no mundo. Como é que vê esta questão da distribuição de livro escolar? Pois parece-me que vai-se agudizando o problema da falta de livro escolar quando temos a possibilidade, se calhar, de ir buscar recursos a quem tem para pagar. Mas deixe-me só concluir a questão da autoridade. Depois eu volto à questão do livro Atenção escolar. ao tempo, a capacidade de síntese. Então, quando eu digo, tanto os professores queixam-se de metas, e isto é uma falácia, é realmente uma falácia. É que toda a gente que trabalha, quando a gente contrata alguém para fazer um serviço, nós queremos que ele nos dê um resultado. Sim. Agora contratamos o Chiquinho, por exemplo. O que é que nós pretendemos? Que nos leve ao CAN, que nos qualifique para... Mas a prestação que fica é esta de se chumbar as crianças. Não tem que ser isso. O que estão a dizer, o que estão a dizer, se calhar está a ser mal transmitido, tu tens estas crianças, são 100, pelo menos traga 60 que tenham as competências exigidas neste nível. Não invente números, mas traga pelo menos este resultado. Isso isto é que está a ser mal entendido. Resultado do esforço do professor em trazer resultados bons. Tal como qualquer outro profissional, ele tem que apresentar resultados. Agora, para o livro, como disse bem e se diz, é uma questão de soberania e tem que ser olhado com muita atenção, visto com muita atenção. Temos duas questões aqui no livro. Agora, não é só o atraso, não é a falta do livro, mas também se fala da qualidade deste livro. E aqui temos que ter muita atenção. Eu conheço alguns autores dos livros, tive contacto com alguns dos originais e não é aquilo que aparece. Então nós temos que estar atentos. O que é que está a acontecer? Como é que aqueles erros apareceram ali? Ou seja, está a dizer que aquilo que foi para a gráfica não é aquilo que volta para Sim. alguma adulteração. Há alguma adulteração no meio do processo que é bastante complexo, não é, de produção. Aconteceu. Então é preciso estarmos atentos. Eu diria até, e tenho dito em alguns círculos, isto até se calhar é uma questão de segurança do Estado. Pois. Não é? Fora outras questões de
guerras entre editoras e não sei o que eu não entendo disso. Mas a adulteração já é um problema porque estamos a educar mal as crianças com estas deficiências nos livros. Exatamente. Agora, a educação é tarefa do Estado, é papel do Estado. Eu entendo isso muito bem. É o papel social que o Estado tem que responsabilizar-se por isso. Mas, tal como outrora já tivemos aquilo que é a ação social escolar, que é virada para uma determinada camada, que são aqueles que realmente não podem. Por que não fazermos isto com o livro também? A questão do livro escolar tem sido dos temas mais badalados em relação a esta questão da educação. Ora não chega, ora chega, mas com algumas deficiências. Gostaria que discorresse um pouco sobre este problema de que se fala muito, professor. A questão do livro escolar tem que ser vista com muita atenção. Primeiro temos que criar uma capacidade interna. Isto já tinha sido prometido que em algum momento estaríamos a produzir o livro internamente. Porque este circuito todo de contratação e depois a produção fora do país, acho que traz alguns problemas. Não só da chegada tardia dos livros, da quantidade dos livros que não é suficiente, provavelmente por causa dos recursos para a produção do mesmo livro em quantidades suficientes, mas também pela qualidade do conteúdo. Porque em algum momento nesta cadeia de produção a qualidade se perde. Se perde em que sentido? É que quando se fala de erros nos livros, eu não concordo que os erros sejam dos autores, porque eu já tive contacto com alguns autores que os conheço e reconheço a sua qualidade e capacidade, já tive acesso aos originais, tanto em termos de qualidade, como dizia, mas também quantidade, mas também de qualidade. Os erros que se apontam nos livros, não concordo muito que sejam dos autores. Eu conheço e reconheço a qualidade e a capacidade dos autores. Já tive contacto com alguns originais destes livros que aparecem com erros, e os originais dos autores não têm aqueles erros. Está a dizer que no processo de passagem para gráfica ou para... Naquele processo todo de produção, maquetização... Então, há alguma adulteração que pode estar a acontecer? Em algum acontecer? momento há uma adulteração. Então, isto aqui é uma questão séria. Pois. Se dissermos que a educação é uma questão de soberania, até poderíamos dizer que esta questão do livro tem que ser vista como uma questão de segurança de Estado. Não é? Portanto, não se pode... Portanto, investimento em gráficas, como disse, Sim. para produção interna, mais segurança, mais segurança para verificar os conteúdos, até a prova que deve ser feita para a impressão. E provavelmente, se toda a cadeia de produção fosse aqui dentro, teríamos capacidade de fazer o acompanhamento passo a passo. É provável que este acompanhamento se perde-se em algum momento. Em relação a esta matéria, porque o nosso tempo é muito curto, será que todo cidadão, pai encarregado de educação, aqueles que têm recursos, os mais pobres, que podem até apresentar um atestado de pobreza, ou seja, um cidadão está a trabalhar como médico nas alfândegas, coloca o seu filho numa escola pública, não paga pelo livro, o mais pobre não paga pelo livro, ninguém paga, vamos conseguir sustentar o setor da educação, a produção de livro desta forma? Bom, nós podemos pensar melhor nisto, porque realmente são muitos custos para o Estado. São muitos custos, mas pronto, defende-se que é papel social do Estado, é responsabilidade social do Estado prover educação. Logo, à partida, pensa-se que todos aqueles que estão no sistema devem ter o livro, mas devemos também repensar. Pois. Será? Nas cidades, no campo, nas localidades, povoados, em todo lado. Então, poderíamos ir para aquilo que é a ação social escolar e garantir livro para aqueles que efetivamente não têm capacidade. Há que se pensar. Porque até sei de pais que matriculam as crianças no ensino público até a altura da recepção do livro, este gratuito, não é? De distribuição gratuita, depois transferem as crianças para
O privado. O privado. E os livros? Os livros vão com as Para o crianças. privado. E perde o Estado. Essa criança, esse pai tem capacidade. Tem Para capacidade. fechar mesmo, a questão das infraestruturas escolares. Não temos muito tempo. Desde logo, salas de aula que temos estado a construir, algumas com alguma qualidade não desejável, mas também a falta de salas. Um pouco sobre isto, gostava que falasse. Bom, o governo tem feito o possível. Tem feito o possível para criar as infraestruturas necessárias. É verdade que com o aumento populacional, sobretudo da população escolar, isto tem sido exíguo, mas temos que continuar e apostar na construção de infraestruturas escolares e de qualidade, porque algumas deixam muito a desejar. Eu acho que nós ocupamos mais espaço horizontal e devemos pensar, se calhar, em construções verticais, onde for possível. E todas as escolas deviam ter também espaço de recreio. Muitas escolas já perderam esses espaços de recreio, mas tem que se apostar. É preciso. E, sobretudo, para a redução do rácio. O rácio professor-aluno, muitas vezes por falta de salas, temos que ter muitos alunos numa única sala, chegam a ser 70, 100 alunos na sala, e isto também afeta a qualidade. Agora, Galiza, se me permite, eu penso que também temos que voltar a olhar para a questão que é muito, muito falada, mas que muita pouca gente percebe, sobre as passagens automáticas. Exato. Não existem passagens automáticas. Em nenhuma parte do nosso currículo fala-se de passagem automática. Mas por que este debate é propalado e deixa-se que aconteça? Bom, o princípio das passagens por ciclos de aprendizagem é o seguinte, é que um aluno tem um determinado tempo para a aquisição de determinadas competências. Então, dá-se esse tempo para o aluno adquirir aquelas competências. Onde é que a coisa falha? A coisa falha porque, ao se introduzir este princípio, não houve uma correta preparação dos professores. Então, os próprios professores passaram a ser um problema para a implementação desta filosofia ou deste princípio. Então, temos que voltar a atacar a preparação do professor para entender, primeiro ele entender este princípio e saber aplicar o que é isto do ensino por competências, o que é criar, formar as competências necessárias. Porque o nosso ensino continua a ser muito conteudista, o que vai, portanto, contra aquilo que é, portanto, o nosso desejo de ensino baseado em competências. Muito bem, muito obrigado. O espaço que temos é este, e é curto, mas ficaram essencialmente as ideias centrais para o setor da educação. O nosso muito obrigado. Estivemos com o professor Orlando Vicente, ele que ajudou-nos a descortinar um pouco mais sobre esta área da educação, que, como diz o candidato Daniel Chapo, é efetivamente uma questão de soberania. O nosso muito obrigado pela vossa audiência. Até a próxima ocasião. Hola.